reconheço se eu tenho uma razão atrofiada, se eu sou esse católico, se eu sou esse cristão com uma asa da razão quebrada. Tem uma asa da razão quebrada. De novo, aqui você só está assistindo esse corte de uma aula completa, eu trouxe na base doutrinal, no bloco anterior, o início da carta encíclica Fé e Razão de São João Paulo II, que ele diz: a fé e a razão são duas asas que elevam o homem à contemplação da verdade. Primeiro sintoma, separei aqui cinco sintomas. Primeiro, o dogma da verdade relativa por osmose. Então, cada um tem sua verdade. Não, é isso mesmo. Cada um, não, é isso mesmo. Professor, o que você está dizendo? Que eu tenho que chegar lá e dizer, ó, você não está na verdade, você não... Não é isso. Não é isso. Tá? Não é isso. Aí a pessoa chega, é porque eu falei a história, né? Porque o padre disse que a gente vai ter uma bênção, que não sei o quê, que não... Você não precisa validar nada. Você não precisa validar nada. O erro desse dogma da verdade relativa por osmose é justamente esse. Não tem certo nem errado. De uma amiga que se diz católica, ela diz: eu já vi esse negócio negócio de pecado. Isso é relativo. As pessoas estão vivendo experiências. Eu digo, hã? Tudo bem. Você não quiser professar fé, que não existe pecado, mas e o certo e o errado? Tem certo e errado? Como é que a gente vive numa sociedade sem certo e errado? Mas é relativo. É relativo. Certo e errado é relativo. Então quer dizer, um cara violenta uma mulher, aí isso é certo ou errado? Pelo amor de Deus. A gente está se destruindo. A gente está se destruindo. E, de novo, deixa eu dizer aqui, ó, que minha opinião, tá? Eu sempre disse que quando eu estivesse dando minha opinião, ia dar. A gente está se destruindo. E antes de ser por uma negação da fé, é por ser uma negação da razão. Princípios básicos. É que eu não quero ficar enchendo o saco aqui de filosofês. Mas a Revolução Moderna, ela começou, ela trouxe como um dos elementos ali, né, período ali, iluminismo, essas coisas todas aí, estou misturando tudo, tá? Com tirar Deus do centro, sair de uma perspectiva teocêntrica para uma perspectiva antropocêntrica. Colocar o homem no centro. Hoje, nós estamos indo para uma sociedade misocêntrica. Não é misocêntrica, não. É ecocêntrica. Onde a misantropia é um pensamento comum. Então, antes, eu tinha Deus no centro, tiro Deus. Quem está no centro é o homem. Hoje, o que está no centro é o eco. E quem é o principal vilão desse eco aqui? O homem. Tem gente que, eu já vi professor universitário dizer isso. O mundo está doente, está em febre, e o vírus desse mundo somos nós, os seres humanos. Grande dia, né, irmão? Grande dia. Eu saio de Deus no centro, que é o que me garante esse ser elevado, cujo eu sou a imagem dele. Eu tenho que buscá-lo. Não, agora que o centro é a humanidade, é um homem, é um centro. Não precisa de negócio de Deus. Para o homem é o problema. Vamos exterminar, vamos se auto-exterminar. O mundo vai ficar melhor sem nós. Diz para mim, se esse não é um pensamento comum na nossa sociedade, o mundo ficará melhor sem a humanidade. Diz para mim, se você nunca teve, pelo menos uma vez, principalmente você, eu ouço disso demais na igreja. Mas o ser humano
Irmão, o ser humano é a obra-prima de Deus. Você está entendendo? A obra-prima de Deus. Que Deus é esse seu? Perda do logos. Isso é o relativismo das verdades. 2. A ausência de um pensamento lógico. A ausência de um pensamento lógico. É impossível ser e não ser ao mesmo tempo, sob uma mesma perspectiva. Pensamento lógico. Então, pode ser? Pode. Não sei. E aí? Hã? É o quê? É gato? É cachorro? É rato? É papagaio? Você acordou sendo o que hoje? Total ausência de pensamento lógico. Básico. Verdade é relativa. Isso é uma verdade absoluta? Teste lógico básico. 3. Esvaziamento das palavras. Você tem cuidado? Tem cuidado com o uso das palavras? Você usa as palavras de forma assertiva? Outro dia eu estava conversando com meu filho, isso é muito comum hoje. Ele chegou e disse, pai, veja, eu vou falar uma coisa aqui que é o que eu acho sobre a IA. E eu sei que no seu trabalho você usa IA, então eu não estou te criticando. Eu não estou te atacando, ele falou. Eu não estou te atacando. Eu digo, meu filho, uma opinião sua nunca será um ataque. Opinião é opinião. Opinião é opinião. Análise é análise. Crítica é crítica. Ataque é ataque. Jornais, é só o que faz. O esvaziamento das palavras. Eu lembro que eu chegava para os meus alunos, eu mostrava isso, por exemplo, em notícias de economia. Aí eu pegava a manchete da notícia. Aí estava lá um governo, aí tinha um grupo aqui de mídia que era favorável a esse governo, aí dava notícia de um jeito. Aí esse grupo, que não era favorável, dava notícia de outro. Só que o fato é o mesmo. Isso é antigo. Isso é antigo. Isso é muito antigo. Na época de Sócrates já existia isso. Então os sofistas chegavam lá, uso da palavra, coisa. Só que pelo menos ali tinha uma variedade de vocabulário, pelo menos ali tinha uma riqueza de vocabulário. Hoje a gente vive um empobrecimento. Os algoritmos, tipo o algoritmo do YouTube, Instagram, eles estão nos fazendo esquecer palavras. Nós usamos cada vez menos, eles propõem cada vez menos. Eu conto muito essa história, eu já fazendo um título aqui do canal, eu usei uma palavra perene. Quando eu colocava perene, o score do YouTube, ele derrubava o score. Quando eu colocava constante, melhorava o score. Por quê? Porque não é uma palavra buscada. Então o SEO, ele me aconselhava tirar perene. Então ninguém usa mais perene. Perene. Sabe o que significa perene? Pois é. Isso é uma palavra importantíssima. Esvaziamento das palavras, perda, empobrecimento do vocabulário, falta de compreensão de um texto básico. Isso é perda do logos. Sociedade que vai emborrecendo cada vez mais. As letras das músicas esvaziadas. As poesias não estão mais nas músicas, não está mais sendo cantada pelas pessoas. E aí vem 4, né? Perda das proporções. Então, dependendo da posição, você pode ser um ativista ou um terrorista. Não, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é um manifestante,
dependendo de qual grupo você será chamado disso ou daquilo. Cara, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, a perda das proporções. Ainda mais aqui no Brasil. Nós temos uma educação muito ruim. Muito ruim. Pouca leitura e até os que são educados lhes falta lógica, proporção das coisas. Eu costumo dizer que, para mim, a imagem do Brasil é a imagem de uma pessoa com uma cenoura entalada no ouvido, pedindo para tirar o cisco do olho. Meu amigo, você tem uma cenoura aqui. Não, mas tá vendo esse cisco aqui? Não tem proporção das coisas. Não tem proporção. São tantos absurdos e escândalos em nossa sociedade que a gente perde a proporção das coisas. A gente perde totalmente. E os nossos julgamentos, eles vão ficando desproporcionais. Então, absurdo do tipo, você sai na rua e aí roubam seu celular, mas também o quê? Ah, você foi atender o celular na calçada do seu prédio? É sério mesmo isso? Então quem é que está errado? A gente não tem proporção das coisas. Nós estamos muito doentes. Muito. Esse o cristianismo é a religião do Logos encarnado. Se o catolicismo é a religião do Logos encarnado. É a religião onde, pela fé e a razão, nós nos elevamos à contemplação da verdade. Se isso é verdade, então não posso dizer que o Brasil é o país mais católico do mundo. Não pode ser. É no IBGE. No IBGE, com certeza. Temos proporção das coisas. Não há racionalidade que antecede o crente. Poderia pegar aqui, até aqui, ó, no próprio Evangelho de João, né? Tomé. Não ressuscitou, não. Se eu não colocar a mão, eu tenho que colocar o dedo na ferida. Se eu colocar, não. Aí aquele homem tem uma experiência com Jesus e se torna crente. Eu tenho que buscar essa verdade. Bom, mas enfim. Então, perda das proporções. Eu vou criar essa imagem. Um indivíduo com uma cenoura enfiada no ouvido, pedindo para... Ah, tira o cisco aqui do meu olho, eu acho que tem um cisco no meu olho. Seria um bom ícone para o brasileiro. Desonestidade intelectual. Que na internet, acho que está diminuindo isso, mas tem uns canais de debate aí. Debate? Que debate? Como assim debate? Eu não estou nem sequer escutando para refutar. Não é debate. Não é uma honestidade intelectual. Debate sincero é: eu vou trazer evidências do que eu penso ser verdade, você vai trazer as suas. E aí a gente vai discutir aqui, buscando. Se há evidências de que o que eu acredito não é real, eu preciso conhecê-las. Não existe isso. Eu quero simplesmente reforçar o viés da minha bolha. E aí você chega e diz assim, professor, mas não é exatamente isso que você está fazendo? Nós somos católicos, nós vamos defender nossa fé católica. Não.
Não é isso que nós fazemos. Pelo menos não é isso que eu faço. Não é isso que eu faço. A minha defesa da fé é viver a minha fé. É anunciá-la principalmente com a minha vida. Principalmente com a minha vida. E eu acredito firmemente que esse Deus, infinitamente misericordioso, trino, que manifestou sua misericórdia na criação, na redenção e na santificação, porque ele é trino. Esse Deus, ele se revela para quem busca a verdade. Eu não tenho dúvida disso. Busca a verdade. Eu sou católico porque busco a verdade. Não o contrário. Pelo menos a minha história é assim. Não foi o contrário. E aí eu vou trazer aqui para o nosso último bloco um exercício de reflexão e depois nós vamos fazer uma oração, tá? Vamos sair da teoria. Eu vou fazer algumas perguntas que você aí deve refletir, processo de reflexão e verificar. Se você quiser até anotar as suas respostas, para verificar como está o seu exercitar dessa asa da razão. Você só está assistindo esse corte. Esse é um exercício que está no final de uma aula onde eu trouxe a importância da razão, uma das duas asas que elevam a alma humana à contemplação da verdade, segundo São João Paulo II. E aí eu lembro, trazendo isso daqui no exercício, que uma vez eu estava aplicando essa formação chamada E se Deus existisse? Para um grupo de jovens. E os jovens, né, vão para academia e tudo, eu digo, imagina se você tivesse um personal que na hora que ele montasse o seu treino, ele só montasse um treino unilateral. Você só vai treinar à direita. O que você ia achar? Então, todo o exercício que você fosse fazer, vai fazer bíceps, direita, vai fazer supino só com a direita, vai treinar inferiores, vai treinar o leg só com a direita, e não treinar a esquerda. E você ia ficar com esse personal? Eles, claro que não, o que é que vai acontecer com o seu corpo? Ah, meu corpo vai atrofiar. Pois é exatamente isso. Exatamente isso. Podemos dizer isso. Cristãos católicos atrofiados. Duas asas, a fé e a razão. Se as duas não são devidamente exercitadas, treinadas, desenvolvidas, então você se torna um cristão atrofiado. Por isso a importância da formação humana. Não só a formação doutrinal, espiritual, mas a formação humana. Então, vamos sair da teoria e vamos fazer aqui um exame. Algumas perguntas. Você examina os seus pensamentos e os seus juízos numa posição autocrítica, verificando se há coerência no que você pensa? Com qual frequência você faz esse exercício? Veja, não é duvidar de você, é se autoexaminar. Se autoexaminar. Eu dizia sempre isso muito para os meus alunos. Eu dizia, analisar sempre, opinar nem sempre. Nós temos que ser críticos, mas antes de ser críticos, autocríticos. Sob qual perspectiva estou fazendo essa crítica? Isso é um exercício muito, muito importante. Sob qual perspectiva eu estou fazendo essa crítica? Será que está me faltando coerência? Você faz esse exercício com frequência?
Você está atento ao uso das palavras? Busca ser assertivo na sua comunicação? Você busca ser assertivo, usar os termos corretos? Eu estudo muita coisa, eu leio muita coisa. Eu sou professor, então eu tenho, é por ofício. Mentira, não é por ofício, já é hábito mesmo. Então eu leio muitas coisas, principalmente com diz respeito a desenvolvimento humano. Uma das coisas que eu gosto de ler para extrair dali elementos de educação comportamental são filosofias de artes marciais. E aí eu fico impressionado. Por exemplo, é muito comum associado às filosofias orientais, por exemplo, o exercício da caligrafia. Caligrafia. É. Então, para muitos artistas marciais, a caligrafia, como você escreve cada palavra. Já numa filosofia clássica ocidental, é justamente a etimologia, o termo dado ao conceito. Isso é lógica pura aristotélica. Isso é como um homem aprende. Então, qual o termo? Não dá um nome às coisas. Isso é Gênesis. Seu Deus criou os animais e levou os homens. O homem deu nome. Você usa a palavra, busca ser assertivo com os outros, na fala e na escuta. Você enriquece o seu vocabulário por leitura? Você enriquece seu vocabulário por leitura? Você lê. Quanto mais você lê, mais você está exercitando a sua razão. Você lê. Ah, professor, depende, né? Nem tudo que se lê, meu amigo, dificilmente você vai, você vai encontrar um livro pior do que ficar no Instagram, no TikTok. Dificilmente. Mas você vai ter que procurar muito. Que pelo menos, você está exercitando o seu vocabulário. Não estou dizendo que não existe. Você consegue dialogar com quem pensa diferente de você? Você consegue conviver com visões de mundos e opiniões divergentes? Então não tem logos aí. Não tem razão. Porque como é que alguém que segue o logos encarnado não diferente, distinto, a logos, não dialoga? Não faz sentido nenhum. Ai, porque eles são perdidos. É sério isso. Imagina se Nosso Senhor tivesse a mesma postura com você, comigo. Você consegue dialogar com quem pensa diferente? Você consegue diferenciar a opinião da pessoa, a análise da pessoa? Ou para você, alguém se resume a quem ela vota, a quem ela torce? Sim. Quais verdades do mundo você assimilou sem sequer questionar? Do tipo, cada um com sua verdade, tá tudo certo, o que importa é você ser feliz. Você está se sentindo bem, então tá tudo bem.
Ou pior, a humanidade está perdida, não tem jeito. É sério mesmo isso? Eu estava conversando com uma pessoa muito cristã, uma referência para mim assim no cristianismo. Não é católico, mas é cristão. É uma referência. Tem poucos dias isso. E aí eu cheguei e falei, hoje a gente vive uma sociedade que é misantrópica, é um ódio à humanidade. Humanidade! Está no fim, a humanidade! Eu digo, pô, se isso é verdade, então Deus é um grande fracassado. Ela regalou os olhos assim, do tipo, eu nunca tinha pensado nisso. Porque nós mesmos, nós católicos, nós cristãos, sucumbimos nisso. A humanidade, o homem. O homem é a obra-prima de Deus. Decaída é verdade. Mas aqui que vem dizer, ó pecado que justifica tão abundante graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe um projeto de Deus. E a humanidade, eu, você, o homem, é uma obra-prima de Deus. Esse é o momento que os que não têm fé cristãos podem dizer, então, professor, realmente seu Deus é um fracassado. Quem não tem fé pode olhar para mim e dizer isso. Ah, o homem é a obra-prima do seu Deus, ele é um fracassado. Seu Deus é um fracassado. E tudo bem, uma pessoa que não tem fé em Deus, materialista, e tem uma visão materialista da realidade, pensar assim. Tudo bem, entre aspas, tá? É compreensível. O que não é você, católico, eu, católico. Você, cristão, eu, cristão. Sua fé, ela é uma fé viva, que tem consequências na vida, ou são crenças baseadas em sensações, experiências, bem-estar ou costumes que você, de forma cômoda, se acostumou a fazer. Quer ver uma coisa? Eucaristia. Lembro uma vez que um aluno chegou para mim e disse: você está atacando a minha fé? Eu digo: eu? Qual é a sua fé? Ele disse: eu sou católico. Eu disse: eu também. E eu dando aula com os textos católicos aqui, porque eu dava aula online, né? Lembro que até esse livro eu estava lendo ele ficava bem ali naquela posição. Eu dizia: você está vendo isso aqui? Aí eu apontava o catecismo, olha o catecismo ali. Eu li aos 14 anos. Quando foi que eu ataquei a sua fé, que é a minha também? Se você falou que a Eucaristia é um absurdo, logicamente é. Um absurdo maior é eu, vamos falar isso na próxima aula, um absurdo maior sou eu, católico. Os cristãos protestantes, nem tanto, mas eu, católico, você, católico, que acredita que Deus se faz pão na tua mão todo domingo. E é só acontecer uma coisinha que você já está arrancando os cabelos. Você acredita mesmo nisso? Você entende o que você professa como fé? Isso é um absurdo. Deus Todo-Poderoso, Onipotente, o ato puro, que é trino, envia o Logos, segunda pessoa da Trindade, que se faz homem, já é um absurdo. Sendo homem, ele vem ser rei? Ele vem ser imperador? Não. Morte de cruz, já é outro absurdo, morte de maldito. Tendo morrido, esse Deus, que assumiu a natureza humana, que já é um mistério, outro absurdo, ele ressuscita e envia o seu Espírito para nos santificar. E pela graça,
Desse mesmo Espírito, ele nos deixa os sacramentos. Dentre eles, o sacramento principal, o ponto central da vida litúrgica e da vida do católico, é a Eucaristia. Está entendendo? Quer dizer, tem crentes como judeus que acreditam que Deus abriu o mar vermelho. E ele abriu. Esse que abriu o mar vermelho está na palma da minha mão, no pedaço de pão. É isso que eu acredito. Deu um vento na barquinha. Já estou eu lá. Então sua fé é viva. Sua fé, ela realmente reflete a sua razão. É uma águia aqui, ó. Você é uma águia aqui, ó. Ou você é uma ave débil com a asa quebrada, exposta no ninho ou no chão, não consegue voar, a não ser em voos em círculos. Essa é a sua fé, se resume a voos, tentativas de voos em círculos. Uma ave com a asa quebrada voando em círculos. Você vive sua fé na plenitude, na busca plena da contemplação. Essa palavra eu nem explorei ela, você só está assistindo um corte, que são exercícios, perguntas, que é a última parte da aula, onde eu citei na fundamentação o início da carta encíclica de São João Paulo II, ele fala na contemplação da verdade. Mais do que entendimento, é contemplar a verdade. E aí a sétima e última pergunta é: o quanto, de fato, você busca e anseia pela sua verdade de forma prática no dia a dia? Você busca a verdade das pequenas às grandes coisas, a verdade dos fatos, a verdade das relações, a verdade sobre a natureza, a verdade sobre os outros, a verdade sobre si, a verdade que nos transcende. Você busca isso, você deseja, você ama a verdade. Você comunga com a verdade. Então, são reflexões para você fazer uma autoanálise de como é que está a sua vivência desse logos, dessa faculdade humana que Deus colocou no homem de buscar, desejar, buscar a verdade das coisas.